Ainda na questão do home office, como é que as empresas devem responder no caso de um incidente de vazamento de informação? Quais são as ações que elas devem tomar para responder esse tipo de incidente? Bem, considerando um vazamento de informação, acho que a gente tem que dividir assim o momento em duas partes. O hoje, em que a gente ainda não tem a lei de proteção de dados pessoais vigorando, e o amanhã, quando a lei estiver vigorando. Nesse momento, dependendo da empresa, se ela não tiver sob uma regulamentação específica, como acontece com o banco, e o banco pode estar sujeito à resolução 4658 do Bacen, por exemplo, que tem regra, e se você tiver um incidente de segurança cibernética, você tem um dever de reporte para o Bacen. Então você tem que seguir aquele procedimento da 4658. Mas se você é de um outro setor, né, como pode acontecer, por exemplo, com varejo, pode acontecer com hotelaria, serviços, né, instituições de ensino, você vai avaliar, na situação do vazamento, quais são os tipos de dados que foram comprometidos, né, qual é a dimensão daquele vazamento, se tem possibilidade de usar algum software, alguma solução de varredura e apagamento, né, daquele tipo de dado, se você tem backup daquela informação que foi vazada, se ela foi perdida definitivamente também, quem foi o agente causador do vazamento, se foi interno, se foi externo, se envolve equipe própria ou se você foi atacado, se você é vítima, né, de um hacker, por exemplo, só para dar um exemplo. A partir dessa análise do vazamento, você tem ou que reportar aos envolvidos, os titulares, porque se tiver informação, por exemplo, de um cartão de crédito, aquela pessoa vai precisar tomar uma providência para cancelar, para fazer bloqueio de conta. Mas se de repente era apenas um dado de nome e e-mail, é uma informação comum, que poderia também identificar aberto na internet. Então, o nível de risco é muito menor. Então, eu não tenho esse dever. No entanto, quando começar a vigorar a LGPD, você vai ter o artigo 48, que vai envolver, pela análise do vazamento, um dever de reporte também à autoridade de proteção de dados pessoais, a ANPD, e isso para qualquer setor, não importa qual é a área de atuação da empresa, né? E aí, logicamente, na LGPD traz um script, o que você tem que documentar do vazamento, e se houver um risco relevante às liberdades individuais dos titulares, você precisar avisar os titulares. Então, mesmo sendo um nome e um e-mail, digamos que aquilo fosse um site relacionado, só para dar um exemplo, a um tipo de coisa que envolvesse muita privacidade ou intimidade de alguém, né? Um site de característica de escolha sexual, por exemplo, ou um site só para gestantes. Se faz a informação cadastral das pessoas que estão ali, aquilo pode comprometer as liberdades individuais. As pessoas vão saber, aquela lista de e-mails ou de nomes pertence aos cadastrados desse site. Um site de pessoas que têm o hobby de armas, ou que tem isso, ou que tem aquilo. Então, mesmo não tendo um número de cartão de crédito, para fins da LGPD, tem a ver com qual é o contexto de exposição de privacidade que aqueles dados podem gerar. Então, uma coisa era um site com cadastro para eu querer ter uma bolsa de estudos, outra coisa é um site, por exemplo, que envolve pessoas que gostam de fazer swing, né? Ou seja, você tem uma capacidade de expor a vida íntima da pessoa de uma forma totalmente diferente na hora que sai aquela lista. E aí, na LGPD, você vai ter o dever de fazer o contato, divulgar ali, fazer o reporte ao titular e também à autoridade.